E aí, tudo bem por aí? Luiz Henrique Ocuso aqui. Você vai assistir agora um episódio da série Faliu, mas Passa Bem, que tem o objetivo de trazer experiências e histórias de pessoas que já quebraram, que já faliram, para enriquecer o nosso conteúdo, para compartilhar experiências, para que a gente possa aprender com os erros dos outros. Fica de olho aí, acompanha a série, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala, Oswaldo, tudo bem aí, meu querido? Tudo bem, meu querido? Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito Ma- contente de estar aqui com você conversando aí sobre empreendedorismo. Você que é um cara, você que é um empreendedor nato, né? Pois é, cara, obrigado. Eu que agradeço aí por ter aceitado o convite, né? Você é um cara super empreendedor que eu admiro também, tenho o maior carinho aí. E descobri que tem histórias aí para contribuir, né? Para a gente conscientizar, fazer o pessoal refletir, porque o empreendedorismo, às vezes, ele é muito romântico, romantizado. Ele é muito romantizado, Né? exatamente. E assim, acho importantíssimo empreender, ter o próprio negócio, ter essa busca, né, por essa condição que eu acho muito legal, assim como você, a gente busca isso, né? Mas também é nossa obrigação como empreendedores bem-sucedidos alertar o pessoal sobre os riscos que eles podem Sim. não estar vendo, principalmente o pessoal que está começando, né? Mesmo porque, né, Luiz, a gente sabe, você sabe bem disso também, que empreender é estar numa situação de incerteza constante. Você nunca Constante. vai ter certeza de nada na vida Exato. enquanto você empreender. E se você não topa isso, vai trabalhar no mundo corporativo ou vai hoje para um contexto ainda mais tranquilo, né? Que é de quem é concursado, você estuda pra caramba a vida inteira, mas quando você passa, você tem uma certa estabilidade na vida, Estabilidade. né? Então, se Fato. você não quer incerteza, vai buscar estabilidade e tá tudo bem. É, A grande é verdade é isso. essa, tá tudo bem. Acho que é o perfil do cara, né? Fato. Concordo total. Bom, só antes da gente começar, a gente está gravando e esse vídeo será publicado na internet, tudo bem? Maravilha. Beleza, então. Oswaldo, então, Ok, e você pode publicar o que você quiser, o que eu estiver falando aqui, é perfeito. você que decide se vai ao ar ou não. Tudo que eu disser está autorizado, você Maravilha, então. publicar. Eu chamo de transparência radical, né? A gente Sim, é sim, plenamente responsável pelo que a gente está falando, né? pelo que a gente está falando, exatamente, Maravilha. exatamente. Oswaldo, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí. Eu que E eu agradeço. gostaria que você começasse, então, se apresentando, contando aí para o pessoal quem é o Oswaldo, por Muito que você bom. está aqui hoje. Vamos lá. Muito bom. Meu nome é Oswaldo Salzano, sou engenheiro, também sou pós-graduado em marketing. Ah, eu tenho, no momento que a gente gravou esse vídeo, eu tenho 43 anos. Desses 43, eu trabalho há 29. E desses 29, apenas 7 eu não estive empreendendo. Então, 29 menos 7, 22 anos de empreendedorismo. Eu comecei cedo, com 14 anos. Poxa, Porque eu queria ter algumas coisas na minha vida e a minha família talvez não conseguisse é, prover o que eu queria. Eu, como a gente até falou nos bastidores aqui, eu não sou o estereótipo do brasileiro típico, aquele cara que veio lá de baixo e batalhou e se ferrou, aquele cara que é digno de piedade, blá, 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 blá. Eu sou um cara que eu nasci numa família bem-sucedida, uma família cara, eu não nasci em berço de ouro, mas eu nasci numa família muito bem estruturada financeiramente, estudei em colégios particulares, estudei em faculdades de primeira linha, assim, nunca me faltou nada, a gente nunca teve luxo, mas nunca me faltou nada. uhum, Agora, eu poderia ter escolhido ter levado uma vida mais tranquila, e eu escolhi empreender, porque eu tinha alguns sonhos na minha vida e esses sonhos precisavam de dinheiro, e com 14 anos eu falei, então eu vou trabalhar para conquistar aquilo que eu queria, né? fato. E nesses meus 29 anos trabalhando e 22 empreendendo, eu já dei algumas escorregadas na minha vida. Eu já caí, eu já quebrei, eu já tomei decisões erradas, eu já passei por momentos onde eu não tomei decisões e por isso os meus negócios não foram para frente. E uma coisa que eu deixo já, Luiz, de cara, ao longo do tempo a gente descobre que cair é da vida. E você Fato. começa a se interessar e a desejar ter mais derrotas na sua vida. Eu posso dizer que hoje, né? O que é que eu faço hoje? Hoje eu tenho uma escola
focada em tecnologias de fabricação digital, a 3D Print Academy, do qual você é aluno também. Perfeito. E eu tenho essa escola há 5 anos, estou na impressão 3D há 10. Então, 10 dentro da tecnologia, 5 como prestador de serviço e, digamos, 5 como dono de escola. Eu não vou falar CEO porque é meio complicado falar que você é CEO de uma empresa que tem 4 funcionários, 5 funcionários. Né? Fato. Enfim, né? Digamos que eu sou o fundador da 3D Print Academy, né? Hoje é uma empresa com uma saúde financeira muito boa, a gente tem quase 2.500 alunos, Uau. a gente tem uma taxa de aprovação dos nossos cursos de 95%, minto, não vamos arredondar esse número, 94,6% é a taxa de aprovação. E eu posso dizer hoje que a gente é a maior escola de tecnologia de fabricação digital da América Latina. A gente ensina o que faculdades não ensinam ainda. Fato. Só que para que eu chegasse até aqui, eu tive que bater muita cabeça. Então eu tenho algumas histórias para te contar. Tá? Show. Até se você quiser, até me guiar, Luiz, Perfeito. me perguntar e eu vou falando. Legal. Então, deixa eu só pegar um gancho do que você falou, Oswaldo. Você disse aí, e acho muito legal admitir isso, né? Você não é aquele brasileiro que veio de uma família super humilde, que teve que ralar, comer, sabe, passou fome e tal. Você não é dessa realidade, assim como eu também não sou, né? Que você sabe, quem me acompanha aqui também sabe. E acho que tá tudo bem também, né? Porque assim, cara, por um lado, às vezes eu tenho a impressão de que esse empreendedor que só se ferrou lá atrás, ele é mais valorizado, né? Tudo bem. A sociedade coloca uma culpa na gente, Exato. que vem de uma estrutura mais favorecida. Perfeito. Né? A gente recebe uma culpa social por ser cara com melhores oportunidades. Eu vou te dizer, Luiz, que o nome disso é síndrome do patinho feio. O brasileiro tem muito disso ainda. É verdade. Eu me orgulho das minhas origens, eu me orgulho do que eu sou, eu honro os meus antepassados. Exatamente. E eu faço disso um instrumento para que eu continue progredindo e passando o bastão para o meu filho depois. Exato. E esse é um ponto importante que até onde eu ia tocar, inclusive, que assim, tem um outro lado disso, né, Oswaldo? Porque, por exemplo, assim como eu e você, você também deve ter estudado com um monte de gente que também veio de um monte de família boa e que não deu nada na vida. Cara, grande parte dos caras que estudaram comigo se perderam pro caminho, assim, mas se perderam, de estar enrolado com polícia, com droga, sabe? E também tá tudo bem, né? É fruto de decisões que você toma ou é fruto de circunstâncias que você não consegue controlar. Também tem esse ponto, né? Muito dos resultados da nossa vida vem em função de coisas que você controla e decisões que você toma. Exato. Mas de coisas que você não consegue controlar. Fato. E não é uma questão de sorte, cara. Merdas acontecem. É verdade. Você tem que estar pronto, que vai acontecer. E pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E aí tem um outro ponto importante também, que é assim, mesmo a gente tendo vindo de famílias, então, que tinham uma condição, a gente recebeu uma educação decente. Exatamente. Da família. A gente teve pai e mãe presente, que deu orientação e que ensinou pra gente a importância da gente se preocupar também com os outros. E foi isso que nos trouxe até aqui, quer dizer, mesmo tendo percorrido um caminho talvez mais fácil, a gente trabalha, mas a gente gera emprego, a gente se preocupa com as pessoas, a gente gera condições, né? E a gente provoca transformações positivas nas pessoas. Fato. Tanto você aí, ensinando empreendedorismo, quanto eu aqui ensinando impressão 3D, a gente sabe que a gente tira pessoas de situações menos favoráveis para condições mais tranquilas. Nem que seja, Luiz. Tem desde o cara que aprendeu a empreender com a impressão 3D e hoje tem uma vida tranquila em função disso, até o cara que usou a impressão 3D como uma terapia e saiu de uma depressão. Perfeito. Mas existem transformações positivas que você provoca nas pessoas. Isso é independente da tua situação, independente da tua base familiar, enfim, das condições que você sempre teve. Sem dúvidas, cara. E eu achei legal, você disse que já escorregou, né, algumas vezes, você já derrapou em algumas curvas. Acho até que você chegou a capotar algumas vezes aí na sua trajetória, né? Sim, sim. E apesar disso, Oswaldo, você hoje
tem a maior escola de fabricação digital da América Latina, é isso? Né? Exatamente. E aí a pergunta que eu tô com vontade de fazer é assim, como tudo isso que você passou já, essas dificuldades, esses erros, como eles contribuíram para te trazer até aqui? Né? Porque assim, eu nem vou perguntar se contribuiu, porque eu tenho certeza absoluta que sim. Sempre Né? contribui. E eu gostaria de entender e também passar para o pessoal que está assistindo aí, como foi esse processo? Quer dizer, como que a gente aprende com os erros para a gente ser melhor ali na frente, não é? Vamos lá. Eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo uma mentalidade um pouco mais estoica, né? Então eu tenho consciência de que as coisas elas vão acontecer e você tem que continuar apesar de tudo, né? Acho que vale contar algumas histórias na minha vida, né? Uhum, Eu cursava engenharia, o meu pai tinha uma escola de tecnologia, ensinava banco de dados, programação. A gente foi pioneiro em algumas tecnologias como o banco de dados Oracle. Isso era meio da década de 90 até o começo dos anos 2000. E meu pai, sempre consultor, sempre instrutor, né? Veio de mercado bancário, depois trabalhou como consultor. Em 1990 ele fundou a escola, chamava Automatec. Hoje existe uma Automatec, mas não é mais nosso negócio. uhum. É outra coisa de outra pessoa, enfim. E em 95 a gente resolveu, novembro de 95, a gente resolveu abrir as portas, ter uma escola presencial para receber as pessoas com salas de aula, com computadores nas salas de aula, enfim. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, ali em 1996, já era 96, e existia sempre aquele dilema, né? Filho, você vai ter que começar a fazer estágio, tá cursando engenharia. Eu falei, não, pai, eu quero trabalhar aqui com vocês, né? E eu passei a ser o marketing da escola. Então, meu objetivo, a gente não tinha na época internet. Uhum. Internet era uma coisa completamente Exclusiva, né? recreativa, né? Era Fato. recreativa, né? Você conectava lá no modem e ficava navegando lá nos UOL da vida que tinha ali, né? Universo Online, né? Fato. Então, a gente passava conteúdo programático e orçamento de curso via fax. Veja só, Nossa, cara. nem e-mail a gente usava. Caramba. E a gente dependia de anúncios em revistas de informática. Olha isso. A Info, que era exame informática na época, depois virou Info, enfim. A gente colocava anúncios nas revistas, as pessoas ligavam para a gente passava o orçamento e fechava as turmas via fax. E os caras vinham na escola, Caramba. ninguém tinha computador na época, ninguém tinha notebook, né? Então tinha salas de aula ali com 10, 12, 15 máquinas prontinhas para o cara aprender Oracle, aprender programação, aprender Visual Basic, Delphi, enfim, que era o que a gente ensinava. Eu fui instrutor de web design durante muito tempo também, lá com meus 20 anos, 19, 20 anos. Olha só. E o que aconteceu foi que a gente teve, né, no começo da década de 2000, uma mudança de gestão aqui no Brasil, né? E, obviamente, Fato. não dá para culpar essas coisas, né? Uhum. Mas nós não soubemos nos adaptar. Então, o nosso mercado tinha alguns incentivos fiscais, enfim, algumas coisas foram caindo quando, enfim, a gente mudou a direção da gestão aqui no Brasil, né? Uhum. Sem entrar em mérito político, né? E a gente não conseguiu se reinventar. Então a escola durou de 95 a 2003. Em 2003 a gente teve que fechar as portas, não conseguia faturar, tinha conta para pagar, e acabamos indo cada um para o seu lado. O meu pai, com mais de 50 anos na época, teve que voltar a trabalhar. Eu fui procurar o meu primeiro emprego no mundo corporativo, né? Minha primeira carteira assinada fora da escola dos meus pais foi, Uhum. enfim, né? Aí eu trabalhei durante 7 anos nas duas maiores telecoms aqui do Brasil, Tá. que foi o Grupo Telefônica e hoje que é a Claro, né? Então eu Uhum. trabalhei nos dois, sempre com internet, sempre com produtos de internet, mas eu me lembro que foi um período negro na nossa vida pessoal, porque a gente não conseguia tudo passou aí muito bem. Meu pai virou um executivo no mercado de tecnologia. Eu fui construir a minha carreira no mundo corporativo, mas ficou uma sensação muito, muito ruim. E eu vou te contar os pontos aonde a gente errou
né? Uhum. Primeiro a gente viu a internet crescendo depois, nos anos subsequentes, e a gente não conseguiu ter um bom posicionamento na internet. A gente estava vendo a internet crescer e a gente não conseguiu usar a internet como meio para se promover. Uma outra coisa importantíssima também que a gente fez, que quebrou a gente ao longo do tempo. A gente começou a ver concorrente entrando com preço mais baixo e a gente bancava esses preços mais baixos. Então a gente entrou em guerra de preço. Tá. E o que aconteceu? A gente quebrou primeiro, concorrente quebrou depois, mas todo mundo quebrou. E Tá. abriu depois um espaço para novos entrantes. Putz. Mas o que importa é que assim, a gente usou aquela cabeça do não, vamos cobrir o preço, vamos cobrar mais barato, vamos fazer mais barato, e muitas vezes isso mata o teu negócio. Você tem um Exatamente. posicionamento, você tem um público com quem você quer trabalhar, você tem um produto que tem uma qualidade de acordo com aquilo que você cobra. Se você entra em guerra de preço, você até pode ganhar essa guerra, mas você morre logo depois. É. Então Você esse foi um erro que a gente cometeu. ganha a guerra, mas perde a empresa às vezes, né? Perde a empresa. E essa é uma lição que eu levei para o resto da minha vida. Caramba. Eu prefiro focar na qualidade do que eu faço e trabalhando para o público com quem eu quero trabalhar, que Fato. valoriza aquilo que eu entrego, Uhum. do que entrar em mercados onde eu preciso baixar o preço. O cara do Fato. preço baixo vai sempre existir e vai ter alguém para atender. É. O cara da qualidade, o cara do resultado melhor, ele vai acabar se conectando com você. Fato. Então, esse foi um dos erros, né? Não saber se reinventar. Quando todo mundo passava orçamento por e-mail, a gente continuou passando via fax. Uma coisa Puxa vida. absurda. Começou em 98, 99, esse movimento que levou a gente à ruína, né? E também uma outra coisa, que isso também é importantíssimo, né, Uhum. Luiz? A gente sabe que todo empreendedor, principalmente de empresas pequenas, a gente não consegue, talvez, dividir o que é despesa da empresa e o que é despesa pessoal. Puxa vida. Isso parece uma coisa muito, assim, muito trivial. Todo mundo fala isso, mas ninguém segue. É verdade. Então, ninguém tinha retirada ali. Todo mundo tirava o dinheiro para pagar as contas. Uhum. Fazíamos caixa e não reinvestíamos. Puxa, Seja cara. marketing, seja em equipamento, seja em local. Isso também Fato. matou a gente. Quando a gente viu, a gente não estava conseguindo mais vender nada. A sorte é que a gente nunca foi alavancado, a gente nunca teve níveis de endividamento alto. Tá. Então a gente fechou. Acabou, Acabou. Baixa a entregamos as porta e não coisas, deve nada pra ninguém, tá tudo pago, né? vendemos o imóvel e foi. Mas fica aquela coisa, aquela sensação de derrota. Fato. Por mais que no final você até saia com dinheiro no bolso, você vendeu a casa, vendeu seus ativos, não tem dívida para pagar, dá para você se bancar durante um bom tempo, mas você fala, porra, né? Cadê aquela coisa? A gente foi o principal parceiro Microsoft em 2002, um Caramba, ano antes cara. de quebrar. Olha só. A gente entrou com algumas tecnologias novas, que na época era o que estava aparecendo. Uhum. A gente não soube tocar isso. E olha que interessante, Oswaldo. Estamos falando de uma empresa de tecnologia que não acompanhou as ferramentas da própria tecnologia, né? Quer dizer, vocês ainda mandavam orçamentos e propostas via fax, enquanto os outros já estavam na internet, né? Exatamente. É E uma coisa Oswaldo, muito... hoje você consegue fazer uma análise assim? Você atribuiria ao que esse fato? Comodismo, de repente, ou a empresa estava grande demais para conseguir reagir de uma maneira mais rápida? Empresa familiar, Puxa, onde as decisões são tomadas entre marido e mulher, onde o filho participa das decisões também, uhum, e você deixa de pensar com a cabeça de empresário quando você está tá, em família. Você tem que ter um autocontrole muito forte, porque puxa, muitas vezes as decisões que você toma na tua empresa são as decisões que refletem na tua casa. fato. Nossa, é verdade. Sejam elas de grana ou de vida, né? Sim, Então, sempre tinha o viés da família. Ah, porra, vamos investir nisso. E se faltar dinheiro em casa? Hoje,
eu prefiro colocar primeiro na empresa, sabendo Fato. que depois vem para casa. Isso É não volta verdade. depois, né? E é interessante, porque às vezes a questão não é nem dinheiro, né? Mas às vezes é o relacionamento. Quer dizer, ah, não, mas se eu Exatamente. fizer isso, eu vou me indispor com a esposa, com o marido, com o É filho. isso. Putz, É isso isso aí. pesa na decisão, né? Exatamente. E você não pode contratar quem você não pode demitir. Nossa, cara. Repete essa frase, por favor. Você não pode contratar quem você não pode demitir. Que no caso, parentes e familiares são os primeiros dessa lista, né? Você sabe, Oswaldo, que eu Exatamente. tenho insistido muito nisso, com o pessoal que eu ajudo a empreender, que eu estruturo negócios, né? Toda vez que eu sento com algum empreendedor que tem uma ideia, que tem uma graninha, eu começo por isso. Meu, veja muito bem quem você vai colocar para trabalhar com você, Exatamente. sabe? Só que olha que curioso, né? Eu estou repetindo um padrão. Hoje minha esposa é minha sócia. Olha só, Só que a gente tem um alinhamento muito forte e a gente rema na mesma direção. E a gente sabe o que a gente quer da nossa empresa. E a gente sabe que decisões aqui refletem em casa. E fato. mesmo assim, a gente está trabalhando de maneira muito alinhada. É, E está dando certo. Porque a gente tomou isso como missão. Esse que é importante. Se fato. existe uma missão, não importa quem está trabalhando com você, Exato. e se essa missão é de coração, as coisas tendem a funcionar melhor. É. Mas você sabe que tem um ponto muito importante nisso, Oswaldo, que assim, não é porque a família trabalha na empresa que ela é uma empresa familiar, né? Estruturalmente Sim, falando. Quer dizer, se você tem exatamente. parentes, familiares trabalhando, mas se a empresa tem uma organização corporativa, se as pessoas sabem bem as funções, as obrigações, os deveres e as Exatamente. limitações dela, fica muito mais fácil de trabalhar. Se elas respeitam essa organização e dividem o contexto empresa do contexto família, Exato. funciona Aí tudo roda muito bem. bem. E mais, Exatamente. né? A partir do momento que cada um tem ciência do que deve e pode ser feito na sua função, as pessoas podem ser cobradas por isso sem Exatamente. levar muito para o lado pessoal, né? Por quê? Porque, Exatamente. olha, é nítido que você teria que ter feito isso e você fez aquilo, então, beleza. Isso acaba, de alguma maneira, mesmo sendo parentes, né, familiares, acaba gerando uma situação mais profissional dentro da família ali, né? É isso aí. E Caramba. para isso, Luiz, eu acho que tem que ter mais um ponto importante, que pode ser talvez a base de tudo, né? É a porra do propósito, que todo mundo fala, que tanto se fala de Fato. propósito. Se existe um propósito claro, né? Um objetivo claro e um porquê disso também muito claro, é muito mais provável que as pessoas que estejam envolvidas naquele contexto, mesmo se elas forem família, que elas Fato. performem melhor juntas. É, isso é verdade. Eu acho que é isso. Caramba. Alinhamento, cara, alinhamento, combinar as coisas antes, É, entender o que cada um quer da vida. Quando você começa alguma coisa sem alinhamento, o negócio não vai para frente. não, é difícil. Quando Exatamente. vai, dá aquela impressão que é na sorte, né? Tá indo Isso. pra frente por milagre, né? Por milagre, exatamente. E Por- aí a gente cai naquele papo que a gente teve, né? Não, esse cara progrediu na vida porque ele roubou, ou porque ele É, foi desonesto, ou porque ele teve sorte. teve sorte. Não porque ele trabalhou duro, não porque ele teve visão, não É, porque ele topou fazer coisas que outras pessoas não toparam fazer, fato. né? E, O empreendedor e- desbrava, né? Ele é um exatamente, cara que cara. desbrava. E o cara que tem a coragem, né? O cara que mete a cara e que o Exatamente. bom empreendedor é o cara que se arrisca e já tem um plano B. Ele já tá preparado Sempre. para dar errado, Pra dar errado. né? Exatamente. Porque se der certo, ele tá no lucro. Se der Sim. errado, ele seguiu o plano, né? Aquela coisa. Por isso que eu te digo, né, que a mentalidade estoica que eu acabei desenvolvendo, hoje se fala muito, né? Eu não sabia que se chamava isso, que se chamava estoicismo, né? Estoicismo. Estoicismo. Cara, se não der certo, a vida tem que continuar, entendeu? Fato. Você tem o teu plano B, você tem uma maneira de se reerguer, você tem tua rede de contatos, você tem o teu ânimo para continuar e você vai saber que não vai ser a última vez que você se É, ferrou na vida. Eu não quero falar uma palavra mais forte. sim, Não é a última vez, você vai se ferrar de novo e o nome é, disso é vida, exato. entendeu? Eu É isso. costumo falar que melhor do que ter um bom plano de negócio é ter um ótimo jogo de cintura. Cara, as coisas Sim. não acontecem conforme a gente previu todas as Não, vezes, visto que a gente está vivendo essa pandemia. Quem quem é que esperava? podia esperar por um negócio desse? Ah, não, mas quando Exatamente. veio era. Qual que é a previsão que você dava, Oswaldo? 3, 4 meses também?
3 meses. Eu achei. Eu E falei, não, aqui, beleza. Você dá 3 meses, depois você dá 6, depois você dá 1 ano, depois dá 1 ano e meio. Aí, Agora a gente cara, não sabe quase um mais ano e se meio vai já. voltar. Pois é. A gente não sabe mais. E uma outra coisa, assim, né? Por mais que a empresa estivesse saudável, cara, uma empresa muito, muito saudável tem caixa para quanto tempo? 6 meses, se 6 tiver. meses. 6 Porque meses. ninguém prevê um negócio numa magnitude dessa que a gente está vendo aqui, né? E um dos mitos, né, de quem empreende, todo mundo fala, você tem que ter o Open Doors Number de 1 ano, você tem que ter 1 ano de caixa. E nenhuma empresa consegue ter Imagina. 1 ano de caixa. Isso é o tal do do romântico que você É o fala, né? romântico. Não, vamos trabalhar para ter 1 ano de caixa. Não dá, velho. Se você tiver 5, 6 meses é muito. Não, Você no tem que mundo continuar real, gerando faturamento. Não tem jeito. no mundo real, quando a empresa tem um caixa bom, não faz nem sentido ter tanto caixa assim. Ela perde a oportunidade de investir. O que a maioria dos Exatamente. empresários vai lá? Pega uma parte dessa grana e reinveste. Por quê? Porque ninguém está Reinveste. esperando uma pausa de 1 ano, 1 ano e meio até a retomada das Ninguém. atividades. Ninguém. Né? Ninguém. E isso criou uma componente nova também na nossa maneira de trabalhar como empreendedor. Agora a gente tem que entender que pandemias, entre aspas, podem acontecer agora a qualquer momento. Fato. Né? A gente teve Fato. praticamente um apocalipse. Né? Fato. Que parece isso um mesmo. filme. Né? Então, por mais que tudo esteja dando certo, por mais que você tenha até a sua grana em caixa, por mais que você tenha uma alavancagem baixa, por mais que você tenha, cara, enfim, condições para continuar crescendo, você tem que entender agora, em 2021, que a qualquer momento podem tirar o seu chão. Exato. Sem te dar nenhum aviso prévio. E Pois não é eu ou você, é todo mundo junto. A gente cai de mãos dadas, entendeu? E uma coisa interessante, assim, eu vejo, eu tenho vários relatos, tenho tido muito contato com empresários, alguns reagiram mais rápido. Eles botaram um prazo de 3, 4 meses. Quando eles viram que o negócio ia se perpetuar, eles já foram lá e resolveram. Aproveitaram os benefícios que o governo concedeu, dispensaram todo mundo, deram baixa na empresa, pagou a quem devia e acabou. E acabou, né? E tem outras empresas, outros empresários, outros empreendedores que demoram mais para reagir. E eles se apegam. Pois é. Não, vai voltar. Não, vai voltar, vai voltar. E aí, é nessa que a água vai subindo, você dança. você não percebe. Pois é. Né? E aí, Oswaldo, eu queria pegar esse gancho para voltar num ponto lá da escola da sua família. Porque você disse que lá, né, vocês começaram em 95, lá para os anos 2000 as coisas já não estavam mais tão bem por conta de mudanças estruturais, governamentais aí que a gente passou no Brasil, mas vocês persistiram até 2003. Até 2003. Quer dizer, então se a gente entender que vocês começaram a ficar numa situação menos favorável em 2000 e foram até 2003 arrastando essa situação, 30% da vida da escola da sua família foi de sofrimento. Foi tentando sobreviver, exatamente. Né? E aí que tá, você atribui isso também a esse apego, por ser uma empresa da família, demorou para reagir, não queria tomar a decisão de encerrar o negócio? Ela ainda gerava resultado, ela ainda pagava, né, os dividendos para a família, né, vamos dizer assim, né? E a gente sempre com aquele apego, né, do tipo, pô, tá dando certo, né? Não tá dando tão certo como dava antes, mas tá dando certo. Tá. Então, será que a gente não tem que continuar, né? Mas o continuar, às vezes, não é continuar fazendo a mesma coisa. Fato. Né? A gente teria... Hoje, por exemplo, hoje tem N ferramentas que o empreendedor pode ter, como, por exemplo, um consultor que pode te ajudar a entender os seus pontos de falha e preencher esses gaps. Naquela época, acho que o empreendedor brasileiro daquela época não tinha essa visão da mentoria, do coaching ou da consultoria. Pois né? E aí as coisas... E outra, né? Empreender no Brasil há 20 anos atrás era muito mais difícil. Sem dúvidas, nossa. Né? Hoje talvez isso aconteça por necessidade, né? Num país onde a gente tem hoje pelo menos 13, 14 milhões de desempregados, né? Fato. E alguns milhões aí de como é que é? De subtrabalhos, né?
Hoje talvez empreendedorismo seja a única opção para muita gente. Porque existe um mercado muito grande hoje, né, que dá apoio a isso. Com certeza. Né? E as condições da atualidade, né, Oswaldo? Eu venho insistindo assim, eu sempre caio em algum grupo de empreendedorismo, ou no WhatsApp, ou no Facebook, e o pessoal fala assim, mas não dá para começar a empreender sem ter dinheiro. Como eu faço para conseguir dinheiro? Eu falo, cara, dá sim, sabe? Porque eu conheço gente que não tinha condição nenhuma e pegava sapato de fabriqueta daqui de Jaú e começava a vender sapato de porta em porta. Quer dizer, ele pegava consignado, ou seja, ele não precisava do dinheiro para comprar aquela mercadoria. Exatamente. E aí ele vendia o sapato por 20, ele ficava com 5 e repassava 15 para o fabricante. Era só R$5, mas é uns R$5 que veio, assim, sem precisar de investimento. A pessoa investiu o esforço, o suor dela. Exatamente, é o seu tempo e Entendeu? o seu esforço. Existe mesmo essa... E outra, a gente tem hoje um ecossistema de startups, né? Fato. Que vende a ideia que você tem que ter um business plan bom na tua mão e você vai correr atrás de investidor. Mentira. Mentira. Hoje, investidor não coloca grana em ideia. É verdade. Você tem que ter, no mínimo, uma prova ali de que o negócio está dando certo, um teste de mercado, ou uma empresa que dá minimamente algum faturamento. Exatamente. Para algum investidor começar a botar alguma grana. Então, assim, não é essa coisa romântica também do eu tenho uma puta ideia foda, agora eu vou correr atrás de investidor. O cara vai lá, levanta 5, 10 milhões, monta um negócio, contrata arquiteto para fazer a sala, um puta troço foda. A gente não tá mais nessa época. Depois do último estouro de bolha, que acho que foi justamente comecinho dos anos 2000, o dinheiro não sai tão fácil assim. Você sabe que quando eu saí da Embraer, voltei para Jaú, eu era um cara disruptivo, assim, né? Porque tinha trabalhado na Embraer e tal. E aí eu montei a consultoria na área de impressão 3D, né? Para fabricar protótipos e montei o espaço de coworking. Quer dizer, para a minha cidade aqui, para quem não conhece, Jaú é uma cidade do interior de São Paulo com 150 mil habitantes. Cara, eu era um monstro alienígena, de tão inovador que eu fui, por ter montado esses dois negócios. E durante 2 anos, Oswaldo, todo mundo, assim, muita gente me chamava de o Luiz lá da startup. Por quê? Porque o pessoal via o coworking e a impressão 3D como startup aqui em Jaú, por ser um negócio super disruptivo para a realidade da cidade naquele momento. E eu sempre insistia, eu falava, não é uma startup. Né? E aí tinha gente que vinha teimar, não, mas lógico que é inovador, não sei o que. Eu falava, não, mas startup não é só isso. Para mim, startup, no meu conceito, é uma hipótese. É um teste que você vai tentar validar e ver se dá certo ou fazer dar certo. Os meus negócios... Dose alta de risco. Exatamente. Os meus negócios eu fiz com capital próprio e, cara, para dar retorno, quer dizer, era um negócio para ter lucro mesmo, para eu poder pagar o aluguel para o meu pai do imóvel, para eu poder contratar as pessoas e pagar essas pessoas com recurso da própria empresa, não com dinheiro de investidor. E você tomou risco por tua conta, né? Exatamente. É uma coisa também, não adianta empreender sem estar a fim de tomar risco. Você tem que tomar risco. Não tem jeito. E é isso. E uma coisa importante é justamente, eu chamo de bootstrap. Né? Quando você vai lá e vai correr o risco com o seu capital. Uma total responsa, né? Eu prefiro, inclusive, ser bootstrap. Bootstrapped, exatamente. A gente aqui conversa demais. A gente está no momento agora onde a gente quer dar escala. Tá. E a gente talvez não consiga dar a escala que a gente deseja, por mais saúde financeira que a gente tenha, por mais a gente estar relativamente bem no mercado. Tá. Eu estou feliz com os resultados financeiros, com o impacto nos alunos que a gente causa, mas a gente quer crescer. E a gente está num dilema. Será que a gente tenta transformar isso aqui num business case para trazer investidor? Ou será que trazendo investidor a gente vai perder completamente a nossa autonomia? E eu não quero isso. Pois é. Eu sou um cara pautado por liberdade. A hora que tiram a minha liberdade, Oswaldo, o negócio não funciona. Então a gente está num dilema aqui também. É uma balança delicada de botar peso, né? Exatamente. Que coisa, cara. Oswaldo, e me conta da época, então, que você já comentou aí, só voltando de novo aí um pouco lá na origem da conversa, você, em dado momento, então, você saiu do negócio da família para trabalhar para os outros, né? Sim, eu precisava ganhar dinheiro, precisava ter de onde eu
estava ali com os meus 20, era 2003. Fato. 2003 eu estava com 20, eu nasci em 78, eu sou ruim de conta, devia estar com meus Tá. 24 anos mais ou menos, Perfeito. 24 para 25 anos, Uhum. já era formado há 2 anos, não tinha mais a retirada de onde eu trabalhava, agora eu Perfeito. preciso ganhar meu dinheiro, eu tenho, quero viver, tô com 25 anos, né? Fato. Aí eu fui procurar emprego, Que foi legal. basicamente isso. E aí, Eu tinha, assim, falei, não vou, não tem o que fato. fazer. E a pergunta que eu te faço assim, mesmo você tendo esse espírito empreendedor, tendo trabalhado no negócio da família, apesar disso, você saiu para trabalhar para os outros, que talvez fosse uma condição que você não queria, mas você foi trabalhar nas 2 maiores telecoms do Brasil na época. Sim, E, cara, você sim. teve a oportunidade de estar onde a maioria dos jovens da nossa idade naquela época gostaria de estar. E cara, eu vou Como te que dizer foi? que foram Mesmo 2, assim, não te preencheu? não me preencheu. Foram Tá, 6, 7 anos onde eu me sentia completamente infeliz, olha só. apesar de ser muito grato a essas 2 empresas. Fato. Aprendi muito sobre gestão, sobre finanças, estratégico. Foi aonde, assim, a minha grande escola, se eu pudesse ter trabalhado onde eu trabalhei, depois voltasse no tempo para ajudar a escola dos meus pais, como deveria, Puxa, seria o melhor dos mundos. tá. Depois eu tive toda a escola, porque, Luiz, eu fiz engenharia por um outro motivo, apesar de hoje a minha função aqui ser muito técnica, né? Impressão Sim, 3D fato. é técnica, a gente sabe disso. Depois fiz uma pós em marketing, porque eu achei que eu devia ter algum conhecimento em marketing e em gestão, mas nada é melhor do que o que você adquire no campo de batalha, no meio do Fato. quebra-pau. E No foram 2 pega. empresas onde eu aprendi muito, Fato. principalmente sobre gestão, como as coisas funcionam. Trabalhar com É. gente não é uma coisa fácil. E esse é um ponto importante, Oswaldo, porque eu sempre insisto também, toda vez que eu converso com jovens que, às vezes acabaram de sair da faculdade ou às vezes nem entraram na faculdade. Muita gente jovem chega para mim e fala, Luiz, como que eu faço para montar um negócio agora, mas eu não tenho experiência e não tenho grana? Daí eu sempre rebato, eu falo, beleza, por que que você faz questão de montar o seu negócio agora? Quer dizer, você não acha válido você trabalhar para ninguém, minimamente para entender como é que funciona uma empresa, já que você quer ter a sua? Né? Assim, quer dizer, eu provoco a molecada assim, você acha mesmo seguro você montar o seu próprio negócio do nada, sem conhecimento, sem grana, e pode ser que dê certo, temos exemplos, né? Mas, poxa, E a gente sempre entra para dar certo, né? pois Ninguém é, nunca entra em alguma coisa para falar, eu vou entrar porque eu quero quebrar. Não, pois é. E eu não consigo entender qual que é o problema desse pessoal. Onde está o preconceito aí? E daí que eu volto e penso de novo, eu acho que é por conta desse empreendedorismo romantizado que a gente vive hoje. romantizado. E tem um outro ponto, Luiz, também que é muito importante, né? Você talvez venha de uma geração imediatamente depois da minha, então você tem um pouco dessa história do construir o teu patrimônio, Fato, de, enfim, de construir alguma coisa, né? As gerações mais novas, elas saíram de um modelo de posse para o modelo de experiência, né? fato, De acesso. Você sai da posse e você vai para o acesso. fato. A galera hoje quer viajar, quer ter experiência, não quer mais ter um carro, não quer mais ter uma casa. É economia, Então, economia compartilhada, economia liberdade de compartilhada, tal, que locomoção, são né? conceitos muito bacanas, mas a gente sabe que na prática É, não é que funciona para valer, entendeu? fato, é verdade. Então, não adianta, organizações, elas têm que dar lucro, né? Fato, Empresas têm que pagar os acionistas, têm que pagar os salários dos funcionários. Não dá para você ter uma empresa na exatamente. base do romantismo, né? É, Então, talvez isso fique difícil. Não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter a liberdade de criar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Se você consegue se bancar, show de bola. ótimo. E tá tudo bem. É, Agora, se você vai com a cara e com a coragem, amigo, tenha consciência de, primeiro, você vai cometer erro. é. Né? As gerações de hoje não gostam de errar. Elas se sentem muito... É uma questão até Ofendidas. ofendidas, né? Eu não Fato, posso errar. As pessoas vão me julgar. Então ou elas não erram e não se arriscam, ou elas escondem os erros e é, acabam tomando antidepressivo a vida inteira, né? fato, é,
ou então elas vivem com as experiências, né? É. Agora, o minimalismo está em moda, então eu vou ter poucas roupas no meu armário, eu vou ter uma mochilinha para eu sair para onde eu quiser. Pode ser que isso te preencha durante um tempo, mas em algum Fato. momento a vida vai te falar, amigo, você quer mais alguma coisa? E Pois agora? O é, que você é faz? verdade. Aí você vai estar com 40 anos. O que você faz da vida com Pois 40 é. Como é anos? que você vai começar a sua jornada lá Como nos é que você vai 40 para começar? construir Dá a para sua vida, começar? né? Dá para Dá. começar. Luiz, eu tô prestes a fazer um movimento aqui onde eu vou começar de novo, Ah lá, pô. com 43 anos, Pois é, né? Por um desejo, né? Isso aqui tá indo bem. tá. Talvez eu vá para uma segunda iniciativa, uma terceira, Top. mas, cara, sem base, como é que você vai fazer? Mas é aí que tá a diferença, né, Oswaldo? Você, que já temos alguma experiência, a gente falar que vai começar um negócio do zero agora, beleza, porque a gente já tem muita bagagem para ajudar. Agora, aquele cara que ainda não construiu nada, e que tudo bem não construir nada aos 40, até os 40, mas aquele cara que também não vivenciou muita coisa, exceto experiências superficiais ali, talvez, putz, cara, Exatamente. vai ser E difícil, né, ele começar para valer. o que você tem que entender é, se você quer passar a tua vida viajando, conhecendo lugares, culturas, pessoas novas e tal, enquanto aquilo te servir, tá tudo jóia. É, Pode ser que você tenha um momento na tua vida onde você queira fincar raízes em algum lugar. raízes, fato. E nesse ponto aqui você vai ter que ninguém, acho que ninguém vive sem grana. É, Então, e aí ter tido uma experiência profissional anterior em algo que não é seu, pode ser importante. com certeza, O que eu estou falando aqui não é a absoluta verdade, mas pode ser fato. importante. É, eu não tenho Né? dúvidas. Caraca. Então, É, e você sabe, eu vejo muito essa questão aí do nômade digital, né? O pessoal difundindo essas ideias de, porque se você trabalhar pela internet, pode ser com marketing digital ou como produtor de conteúdo, sei lá, você vai poder viver, não sei, aonde você quiser. Nesse exato momento eu tô aqui no aeroporto, acabei de lançar um livro, eu tô aqui nas Maldivas e acabei de lançar um curso. Existe sim, mas assim, é para poucos, né? é, é para poucos e, de novo, você tem que gerar uma transformação positiva em Pois alguém. é, Se exato. você não faz isso, a coisa é rasa, a coisa é É, fraca. O alicerce é fraco, né? fato. Eu, eu, eu até, eu, eu até falo assim, eu uso muito marketing digital como a base de vendas do meu negócio, né? A base para Ferramenta, as né? vendas do meu negócio, né? Exato. Mas eu entendo que marketing digital nada mais é do que as estratégias centenárias de marketing que todo mundo usa na vida, de marketing e de comunicação, Fato. aplicadas ao mundo digital. Não tem nenhuma novidade aqui, Pois é, né? cara. Você quer um exemplo de por exemplo, a copy. A Copy é copy, um todo mundo tema que fala. bombou no ano passado, em Cara, 2020 todo mundo queria ser copywriter, e aí você começa a pesquisar sobre copywriting na internet, você vai ver que a carta magna do copywriting é de 160 anos atrás de um corretor de imóveis de Londres, alguma coisa assim. exatamente. E Quer dizer, lá copywriting é atrás, redação publicitária. cara, é texto persuasivo. É, Todo publicitário é um copywriter, sempre existiu. Que alguém trouxe perfeitamente. a palavra de fora para colocar para dar uma É uma floreada, roupagem nova, uma né? roupagem nova. Mas, cara, copywriters fazem nada mais do que publicitários sempre fizeram. Pois é, Não importa o meio, se é meio digital, se é um outdoor, a gente nem tem outdoor aqui mais. Se foi na TV, cara, fato. copywriter sempre existiu. É que aí Nós colocam, mesmos, né, uma nós camada de. mesmos na legenda das nossas fotos no Instagram, nós fazemos copywriting. Você vai lá, você Exatamente. posta a foto de uma comida legal com você num restaurante comendo ali, você na academia, você numa viagem. Provavelmente aquela legenda foi uma copy, não é Você vai lá verdade? e coloca uma frase de Pois é, cara. impacto, uma coisa bacana, tal, né? O que ninguém sabe é que a hora que você desliga o celular, você tá louco para descansar, porque você não aguenta mais Pois é, cara. fazer aquilo que você está fazendo, É, entendeu? Esse é o grande ponto, né? Então, a gente traz um pouco dessa vida das redes sociais, onde você mostra só a parte gostosa da vida, a fato. gente leva para o mundo empreendedor, mas a gente descobre que, cara, existe poço, É, existe fundo de poço, nem sempre no fundo do poço tem uma mola, pois é, é muita isso. história é frasezinha pronta, Fato. se você cair, você cai, se você não souber cair, você cai bonito, você não se reergue. É Então, verdade. acho que para você empreender
Luiz, até baseado nos meus insucessos, que não foi o único, não, eu tive mais. Tá. Primeiro é você aprender que tem uma mensagem para você levar cada vez que você caiu. Uhum. Se você tiver humildade para entender onde você errou. E às vezes errar não é tomar uma decisão, às vezes errar é ser omisso, é não fazer nada. Não fazer nada. Entender que mesmo que você faça tudo certo, existem coisas sobre as quais você não tem controle. E não Fato. tem. E essas coisas podem levar o teu negócio para o buraco, mesmo que você faça tudo certo. Fato. Você conseguiu controlar uma pandemia? Ninguém conseguiu. Pois Não é. há controle. Então, É. algumas coisas acontecem, falam que é acaso, falam que é azar, falam que é karma. Cara, aconteceu. Tenha consciência, esteja pronto de que as coisas você não vai conseguir controlar e que isso pode afetar o teu negócio negativamente. Então, tenha o Fato. quê? Um plano B, uma salvaguarda. Hoje eu tomaria mais cuidado com os meus investimentos. O que eu invisto e o que eu não invisto. Deveria ter investido, mas não investi. Você Tá. morre com grana no bolso. Fato. Muitas vezes isso, né? E principalmente entender que o mundo lá fora é diferente da tua casa. Exatamente. E existe competição é saudável, existe rivalidade não é saudável, e que você tem que ser um cara que segue adiante apesar de tudo que está acontecendo à sua volta. Com certeza. Se Tem você um tiver pouco... essa resiliência, né? Essa é a palavra, cara. Tem que ser otimista, né? Mas também Sim, tem que ter um planejamento, tem que ter um plano B, exatamente. tem que ter um plano de emergência. Você tem que ter pra onde correr a hora que o cinto aperta, né? É isso aí. Que Né? fato. Ninguém decide empreender para cometer um suicídio financeiro. Né? Eu vou empreender para eu perder Exatamente. tudo. Você sempre vai com a intenção. É que nem um casamento. Quando você se casa, a intenção do casal é sempre dar certo. Fato. É isso Pode mesmo. acontecer coisa, entendeu? Mas você nunca é a tua intenção fracassar. Mas o Fato. fracasso pode acontecer e é da vida. A gente não tem como prever o que vai acontecer na trajetória depois, né? Não tem. Mas Fato. aprende o tempo todo com isso. Aprende. Hoje, eu digo que a 3D Print Academy ela é uma empresa que investe em testes o tempo todo. Que legal. Desde um vídeo que a gente coloca, a gente bota um vídeo para o vídeo não dar certo. Olha. Para entender por que não deu certo. Olha. A gente investe em erros, a gente fracassa o tempo todo aqui. E a gente está o tempo todo entendendo o que dá certo e o que não dá certo. E Mas isso você tudo está no começa planejamento. Os erros tá que no vocês planejamento. causam são testes que A gente estão no sabe. planejamento, né? São A gente sabe. validações, né? Mesmo quando a gente erra sem querer errar, lógico, né? Sim. A gente tenta entender o que foi que levou a gente a No mínimo fracassar serve de nesse lição, ponto. né? Exatamente. Que legal. Exatamente. E sem medo, e sem vaidade, e sem medo, sendo sempre. A gente tenta ser sempre uma empresa que mostra as nossas vulnerabilidades. A gente não mostra o mundo perfeitinho. Não existe mundo perfeito. Né? Exatamente. Se você quer ser perfeito, você vai para uma rede de TV e vai lá ser âncora de um jornal, vai ser protagonista de um show de TV, onde tudo é mundo perfeito, um show, né? O show. Que É coisa, isso. cara. Oswaldo, estamos aí em 40 e poucos minutos já da nosso bate-papo aí. Putz, muitos aprendizados aqui, né? E eu gostaria que você deixasse um recado aí para o pessoal que vai assistir, né? Para o pessoal que está assistindo. Se você pudesse dar um conselho para o Oswaldo lá de trás, da época que as coisas da família começaram a ir não como vocês gostariam. O que você diria para aquele Oswaldo? O que você ia ensinar para ele? Seja mais corajoso. Procure um mentor, não sofra sozinho. Puxa vida. Né? E nunca misture a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Caraca. Eu acho, não leve as tuas dificuldades profissionais para dentro de casa. Perfeitamente. Mas acho que procure um mentor é a coisa mais... Cara, eu não tive mentores, eu aprendi na porrada. Na raça. E eu gostaria de ter tido pessoas com quem eu pudesse ter contado para me
munir de experiências deles para que isso tivesse acontecido. Mas eu não sabia nem como procurar o mentor. Fato. Na verdade é isso. E só para a gente fechar, né? Lá atrás, um pouco antes também, você falou da questão da mentoria e da consultoria, né? Só que, cara, vale lembrar que há 20 anos atrás, consultoria era coisa de americano e de japonês. Exatamente. No Brasil era para poucos, eram só os Era grandes pra pouco. executivos das grandes empresas que conseguiam contratar consultores, né? Exatamente. E para encerrar aqui, Oswaldo, se o pessoal que está assistindo aí quiser saber mais como fazer para contratar um mentor, como que receber essa orientação, você não faz isso hoje? Ou você faz? Você tem pessoas, mentores bons para indicar para o pessoal? Cara, eu indicaria você. Tá. Opa, que satisfação enorme, que honra. Você. Que maravilha. Indicaria você. Você quer empreender? Porra, conversa Perfeito. com o Zacuso, porra. Que Né? legal. Eu tenho um desejo de mentorar dentro da minha área de impressão 3D. Tá. O que hoje me falta é tempo para fazer isso. Uhum. Mas a gente hoje, cara, hoje existem plataformas online onde você tem mentores que gravam conteúdos muito bacanas e que podem ajudar. Não substitui um cara como você, por exemplo, que é o cara que pega na mão do cara e fala assim, bicho, vamos Vem aqui. resolver esse problema, vem aqui. Né? Exato. Então, assim, dentro da impressão 3D, é um desejo meu, pode ser que isso aconteça, pode ser que não, né? No futuro, a gente não sabe, né? Uhum. Mas, cara, não é jabá e nem puxar teu saco, não, mas se quiser um mentor, te procura, porra. Pô, show de bola. Você tá dedicando a sua vida a isso hoje. Exatamente. Hoje o meu foco está nisso. Né? Então, pô, legal. A tua dedicação de corpo e alma. Fato, é verdade. É. Sensacional. Maravilha. Oswaldo, obrigado mais uma vez de coração por ter aceitado o convite. Agradeço. E teremos outros bate-papo, porque você tem mais histórias para compartilhar com a gente, é isso? Com certeza. Tenho. Maravilha. Tenho histórias de queda, histórias de ascensão, tem de tudo. Tem de Que tudo. massa. Graças a Deus eu vou levar comigo as experiências que eu passei na minha vida. Cara, no final das contas é o que a tua jornada é o que vale a pena. É fato. Não esconda a tua jornada. Sabe? Usa ela como teu incentivo. Não importa o que tenha acontecido, cara. Fato. Né? Ó, eu vou deixar na descrição do vídeo aí uma pequena bio, né, a seu respeito. Então, quem é o Oswaldo? Vou deixar os links também, como que o pessoal faz para te encontrar, site, e-mail, redes sociais aí, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Se quiser aprender um pouquinho de impressão 3D, a gente tenta fazer um conteúdo minimamente de qualidade lá, para você pelo menos começar nisso com o pé direito. Pois é, e reforço aí o convite, eu sou aluno do Oswaldo, eu comecei a mexer com impressão 3D pelo Oswaldo, né, por conta da influência dele, assistindo os vídeos dele, por alguns movimentos que eu acabei fazendo profissionalmente. Hoje, impressão 3D para mim é mais um hobby do que uma profissão, mas recomendo demais aí. Estou tendo a oportunidade de entrevistar talvez o maior especialista nesse tema aí da América Latina e Existem outros caras muito bons. dos maiores do mundo, certamente. Talvez. Imagina, eu que agradeço aí Tamo junto. A oportunidade de falar, de conversar com você, de levar também toda essa sabedoria que você tem. Eu posso te dizer que eu aprendo muito com você o tempo todo, acompanho a tua jornada. Que legal. E te admiro demais. Você é um cara espetacular, cara. Valeu. Muito obrigado pela chance aqui de passar um pouquinho da minha história para todo mundo. Pô, é recíproco, de coração. Valeu, meu querido. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, Oswaldo. Valeu, satisfação. muito obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.